Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, concurso 2018, mais uma aula de informática onde vamos resolver questões. Então vamos lá, atento comigo à leitura da questão. Com base em todos os valores apresentados na planilha eletrônica abaixo, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que permita somente somar os valores menores que 350. E aí vem uma planilha com seus valores, vem ali as opções da letra A, B, C, D e E. Bem, primeira coisa importante aqui, pessoal. Quando ele fala sobre planilha, vamos imaginar aqui o uso, então, da planilha eletrônica Excel. Embora isso possa ser feito em outras planilhas, como o caso também do LibreOffice Calc ou BR Office Calc. Mas aqui vamos imaginar dentro do Excel. Quando ele cita na questão somar somente os valores menores que 350, nós temos que cuidar muito porque dentro do Excel existe uma função chamada soma, só que a função soma, ela é para somar os diversos valores apresentados nos seus argumentos e nos seus intervalos. Como está descrito aqui, a letra B e a letra C impõem uma função soma. A função soma, ela não é utilizada para somar se está de acordo com um critério. A função que dentro do Excel ou dentro das planilhas nós utilizamos para somar se está de acordo com um critério é uma função chamada soma-se. A função soma-se, essa sim foi criada e desenvolvida para somar se os valores estão de acordo com algum critério. E como funciona essa função soma-se na prática? Então eu vou abrir aqui uma planilha com os mesmos valores indicados na questão, eu quero mostrar para vocês, está aqui os mesmos valores 100, 500, 300, 400, 200 e 600, e agora eu quero observar com vocês o que o enunciado pediu, somar somente, observa, somente somar os valores menores do que 350. Como a gente faz isso dentro da função soma-se? Somar somente os valores que são menores do que 350. Vamos fazer um passo a passo. Primeiro temos que colocar o sinal de igualdade, depois o nome da função que soma se está de acordo com o critério, que é a função soma-se, e aí nós temos que aprender que na função soma-se, somar se está de acordo com o critério, o primeiro argumento contém um intervalo de dados que será analisado. Como eu quero analisar dentre esses valores apresentados, eu vou colocar aqui A1, dois pontos C2, indicando que eu quero analisar o intervalo que vai da célula A1 até a célula C2. Porque o dois pontos significa até, ele significa intervalo. Então, quando eu digo soma-se A1, dois pontos C2, o primeiro argumento, que aqui tem um intervalo, diz somar se os valores da célula A1 até a célula C2. Troca o dois pontos por até. Então, é somar se os valores da célula A1 até C2, que são esses valores que estão aqui no quadro em azul, estão de acordo com um critério indicado no segundo argumento. Quem separa os argumentos da função soma-se é o ponto e vírgula. Então agora percebe que eu botei A1, dois pontos C2, indicando o intervalo que eu vou analisar, da célula A1 até C2. Botei um ponto e vírgula para separar o próximo argumento. E o próximo argumento é que eu vou colocar o critério para essa soma, o critério desejado, que no meu caso são os valores menores do que 350. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aspas, porque quando eu coloco o critério com algum operador de comparação, eu vou colocar ele entre aspas no segundo argumento. Então eu vou abrir aspas, vou colocar o sinal menor, porque eu quero os valores menores do que 350, então botei menor, e agora escrevo 350, fecho aspas para fechar a indicação do critério e fecho parênteses para encerrar a fórmula. Então agora olha como é que ficou a leitura. É soma-se, isto é, somar se os valores do intervalo A1 até C2, quer dizer, somar se os valores de A1 até C2 estão de acordo com o critério menor 350. E aí ele vai somar as células do intervalo A1, dois pontos C2, que são essas que estão no quadro azul, se tem valor menor do que 350. Vamos ver se isso dá certo. 100 é menor que 350, então vai usar. 500 não é menor, não vai usar. 300 vai usar, porque é menor que 350. Então aqui já temos o cálculo de 100 mais 300, já temos 400.
400 não é menor que 350, não pode usar. 200 é menor que 350, pode usar. Então, se já tínhamos 400, que era 100 mais 300, agora mais 200 dá 600. 600 não pode usar porque é maior que 350. Então, aqui eu só posso usar 3 valores do intervalo A1, 2 pontos C2 que estão de acordo com o critério menor que 350. Quer dizer, só 3 dessas células têm valor menor que 350, então só essas eu posso usar para soma, que é o 100, é o 300 e é o 200. E somando 100 mais 300 dá 400, mais 200 dá 600. Quando eu pressiono Enter, é 600 que aparece com o resultado. Então a fórmula que eu tenho que escolher para fazer o que ele pede na questão é igual soma C, abre parênteses, A1, 2 pontos C2, porque o primeiro argumento é o intervalo, ponto e vírgula para separar os argumentos, e entre aspas o critério, porque quando usa operador de comparação tem que botar entre aspas. Aí eu coloco menor 350. E aí essa tem que ser a nossa resposta, 600, é claro, mas ele pediu que fórmula faria isso. E é essa fórmula que vocês estão enxergando. Vamos ver onde nós encontramos essa fórmula. A letra A, nós encontramos essa fórmula, será? A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula, menor 350, mas sem aspas. Olha lá, na letra A está sem aspas. E se eu colocar sem as aspas, vamos experimentar. Ó. Como diz a letra A, vou tirar as aspas, vamos ver se dá certo quando eu pressiono Enter. Não, ele diz que a fórmula digitada contém um erro. E por que contém um erro? Porque eu preciso colocar o critério entre aspas quando ele tem um operador de comparação. Agora sim deu certo quando eu botei as aspas. Então percebe que não pode ser a resposta da letra A porque faltou aspas. A letra B é só a função soma, não, é a função soma C, porque quando é somar C está de acordo com o critério é soma C, então não pode ser a letra B e a letra C. A letra D pode ser porque tem a soma C de novo, A1, 2 pontos C2, ponto e vírgula, entre aspas, menor 350, como nós fizemos. A resposta, de fato, a letra D de Dinamarca para essa questão, sem dúvida nenhuma. A letra E não pode, porque aqui ele botou a função C, que é uma função de análise lógica, que analisa no primeiro argumento se tem um teste lógico, se ele é verdadeiro ou falso, e depois responde o segundo argumento ou o terceiro argumento. Como essa função era específica, era somar somente os valores menores que 350, não é a função C, aqui de fato é a função soma C. Resposta, letra D de Dinamarca, como encontramos aqui no passo a passo, sem dúvida nenhuma, né? Questão bem interessante. Era isso, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, da nossa questão, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal, também se inscreve, não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. E assim eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!